Olá pessoal, professor Leonardo falando. Agora nós estamos indo para a nossa última videoaula da série de videoaulas de Introdução ao Desenvolvimento Android e a gente vai finalizar aí o nosso projeto, tá? Vamos visualizar aqui o que faltou para a gente concluir e vamos finalizar aí, tá? Então aqui, lembrando que o nosso projeto está pronto, tá? Eu vou simplesmente passar pelos códigos, pelas classes, como eu fiz nas outras videoaulas, a gente não perder muito tempo aí escrevendo e criando objeto, ok? Bom, então na última aula a gente fez o que? A gente criou conta, né? Então a gente viu aqui, deixa eu iniciar aqui o meu emulador, para que vocês vejam do que eu estou falando. Então eu vou iniciar aqui o Genymotion, igual eu expliquei para vocês já. Quem quiser iniciar aí pelo emulador do Android Studio não tem problema. Tá aí o Genymotion rodando. E agora eu vou abrir aqui meu aplicativo, né? Para a gente entender aí. Tá ok. Então vamos lá. Aqui está o aplicativo. Ok. A gente criou o que? Contas. Agora nós vamos criar tipos de movimentações, tá? Que é o quê? Que é bem parecido com contas. Então aqui, ó, tem um maisinho. Eu vou colocar aqui a descrição do tipo. Então, por exemplo, despesa, tá? E vou colocar mais um que eu posso colocar por aqui também. Isso que a gente viu lá no contas é a mesma coisa, tá? Receita. Salvar. Então tá aí, despesa e receita, ok? São os dois tipos de tipo de movimentação. Porque na hora que eu for inserir um lançamento, eu tenho que dizer qual que é a conta e qual é a receita, né? Se é receita ou despesa. Tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Então tá aqui, ó, tipo de movimentações, tá? Tem aqui o ícone para abrir, ou pode vir aqui pelo menu suspenso também, igualzinho a gente viu no Contas, tá? O que muda, pessoal, de uma coisa para outra? Absolutamente nada, tá? O que vai mudar é que agora, em vez de a gente ter a classe conta, a gente vai ter que ter a classe lançamento também, ou melhor, tipo movimentação também, ok? Então aqui tipo movimentação, ó, get ID, set ID, get descrição, set descrição, bem parecido com conta. Esse é o conta e esse é o tipo movimentação, olha lá. O que muda, né? Ele tem um private long ID aqui. Aqui a gente tem um private long ID aqui. Temos o private stacked final long serial version, que é do serializable. Aqui em conta a gente também tem, olha só, é igual, tá? Tem o método toString, ó. ToString não muda nada, ok? Só vai mudar que agora a gente está falando de tipo movimentação, tá? É um outro objeto de negócio, ok? E aí, o que nós vamos ter que fazer? A gente não criou um helper, ou melhor, um adapter para o conta? Agora tem tipo movimentação adapter, ok? A mesma coisa, tá? Mesma coisa. Só que aqui eu vou estar falando de quê? Eu vou estar falando do conta tipo movimentação. Então aqui eu vou inflar o quê? O list item tipo movimentação. Que a gente pegando aqui no layout, ó, a gente tinha o list item conta, que esse a gente viu nas outras aulas. Agora, list item tipo movimentação, a mesma coisa, tá? Então, olha lá, design, a gente dá uma olhada. Tá aí, ó, simplesmente um texto que a gente colocou. Lá na conta, no list item, a gente colocou um íconezinho de uma casinha, né? A gente fez mais sofisticado aqui, ficou mais simples, ó, botou só um texto, tá? Então, o que acontece? É a mesma coisa que a gente faz. Basta pegar o arquivo conta adapter aqui, ó. Para quem quiser, copia, cola e muda só aqui, ó. Tipo de movimentação que está aqui e aqui é o que? Conta. Então não tem mistério, tá? Aqui é o mesmo tipo de cadastro que a gente vai fazer, só que é uma outra tabela do banco, tá? O resto é tudo igual. Então o tipo de movimentação adapter. E o tipo de movimentação data source, olha só. Esse é o do conta e esse é o do tipo de movimentação, olha aqui, conta e tipo de movimentação. O que muda aqui, ó? Se vocês prestarem atenção, ó,
Aqui eu tenho um SQLite Database, eu tenho o main.dbl helper, aqui eu tenho o SQLite Database, aqui eu tenho o main.dbl helper. Esse log tag aqui que não precisa estar aqui, certo? Então olha lá, olha aqui, ó. O que muda? Aqui é a conta data source, agora tipo movimentação data source. O resto é tudo igual. Lembrando que aqui tem que se atentar ao que? Aqui eu estou buscando dados da tabela. Então aqui eu busco dados da tabela tipo movimentações e não da tabela contas como estava sendo feito aqui. São as alterações que tem que ser feito. Vocês vão ter que adaptar o que? Tá aqui, ó. Isso aqui eu vou tirar também. Eu não vou trabalhar com log agora. Ok? Ok. Então, são alterações que vocês vão ter que estar atentos aí para o tipo de cadastro que vai estar fazendo. O conceito é o mesmo. Então, não há necessidade de eu explicar isso aqui. Por quê? Porque eu já expliquei nas outras aulas. É a mesma coisa, é o mesmo conceito. Tá? O que vai mudar é a tabela que a gente vai estar trabalhando aí. Perfeito? Então, isso aqui é o data source. Então, já vimos que o data source e o adapter é a mesma coisa. O helper, pessoal, é o mesmo. É o mesmo arquivo. Ok? É o mesmo arquivo. Então esse arquivo é um único arquivo que vai ser usado para os outros. A diferença é que quando eu criei o contas, eu precisava só criar aqui, ó, tabela contas. Eu precisava só do campo ID e descrição, né? Não precisava desses outros aqui. Isso aqui vai ser até para a tabela de lançamento, tá? Nem é para o tipo de movimentação, porque o tipo de movimentação também usa ID, também usa descrição. Olha aqui, ó. Quando eu crio a tabela tipo de movimentação, eu vou ter o que? Table tipo movimentações e o coluna, o column ID e o column descrição, que é isso aqui, ó, ID e descrição, só esses dois. Então é igualzinho, não vai mudar nada, isso aqui não vai mudar nada, tá? Isso aqui é o mesmo arquivo que a gente já viu na outra aula, então beleza. Então já vimos que o adapter, os data source, o helper, né, é basicamente a mesma coisa, só tem que mudar os nomes das tabelas que a gente vai trabalhar. E o modelo é só criar o outro modelo também, que a gente vai precisar, que é outra tabela. Aí, pessoal, nós não criamos uma activity conta e nessa activity conta tinha uma activity conta create edit, que era a hora de editar. Activity tipo de movimentação é a mesma coisa. Activity tipo movimentação e activity tipo movimentação create edit. Não vai mudar nada, é a mesma coisa. Eu vou vir aqui em tipo de movimentação, vou ver que vai ter um list item aqui, ó. Aqui vamos aqui no layout. Activity tipo movimentação. Ó, tem um list view aqui, ó. Igualzinho tem aqui no activity conta. Olha só. Tem um list view aqui, tem um list view aqui, né? Se a gente é capaz de... O que vai mudar aqui, talvez mude só o nome, ó. Que esse aqui tem um ID contas list view e esse aqui vai ter um ID tipo movimentações list view. O que muda é isso, o ID. O resto é tudo igual, né? Por quê? Porque eles têm o mesmo comportamento, tá, pessoal? Não vai mudar, olha aqui, ó. Quando eu venho aqui em lançamentos, ou melhor, tipo movimentação, eu tenho minha lista aqui, se eu quiser editar, olha lá, ó, menu de contexto, ó, igualzinho, editar, apagar. Então, eu venho editar, ele abre essa outra activity aqui, que é o Create Edit, e traz os dados para mim, igual a gente viu lá em contas, né? Se eu quiser apagar, eu vou clicar em apagar, ele vai me perguntar sim ou não, né? Então, se eu quero sim, ele apaga, ó, igualzinho, tá? Receita, então vou criar a despesa aqui de novo. Ok, salvar, ó. Não tem diferença entre um e o outro, porque são dois cadastros semelhantes, são dois cadastros bem parecidos. Então, tem que ter o list item de tipo de movimentação, porque é esse layout que vai ser adaptado lá para a lista, tem que ter, tá? Ele vai usar o mesmo aqui no menu, ó, ele tem um menu dele também, tá? Então, aqui, ó, menu, activity, tipo movimentação, tá? Do Create Edit e do tipo movimentação normal, tá? Então tem lá aqui, ó, o novo e o novo, sendo que esse daqui, esse item aqui, ele tem um ícone, né? Que a gente já aprendeu, mesma coisa, não muda nada, tá? Só vai mudar o ícone, que aqui vai ser outro ícone, tá? E ele também vai precisar desse CTX, que é o menu de contexto que a gente viu lá. É o menu de contexto, tá? Não vai mudar nada. A única alteração que nós podemos fazer aqui é na classe Activity tipo movimentação, tá? É aqui embaixo, que nem a gente tirou
né? Esse aqui a gente não vai precisar, como a gente tirou lá no conta, a gente tira aqui também. A gente não vai usar ele, tá? Pronto, ó, não mudou nada. Tudo igual. O que a gente fez para conta, a gente vai fazer para tipo de movimentação, alterando aí somente os nomes. É claro que agora a gente vai trabalhar com outro cadastro, então tem que alterar os nomes. O resto é tudo igual. Ok? Beleza. E aí, para finalizar, então, agora sim a gente vai ter algumas diferenças consideráveis, que é no cadastro de lançamento. Então, ó, Activity Conta Create Edit foi abordado. Activity tipo de movimentação Create Edit também, a mesma coisa. Faltou o Activity principal, a gente viu no início. Faltou só o quê? Activity lançamento Create Edit, tá? Que é o lançamento, que é isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma conta, vamos lá, eu tenho a conta super e teste, né? Legal. E aí eu tenho também aqui em tipo de movimentações, despesa e receita, que são os tipos de movimentações que eu tenho. Então agora eu vou fazer um lançamento, ó. No lançamento ele não me traz nada, então eu venho aqui em novo, tá? Aí eu posso informar a descrição do lançamento. Então, ó, compras do mês, por exemplo. Então, vamos botar aqui do mês, tá? Qual o valor? Ah, foi R$750, tá? Aqui eu vou dizer o quê? Qual que é a conta, ó? Eu vou clicar aqui e vou selecionar, é a conta super ou teste? Ah, é a conta super, ok. E é uma despesa ou uma receita? Ah, é uma despesa, ó. Clica aqui, ok, e vou salvar. A partir do momento que eu salvo, olha aqui, ó, compras do mês, vai ficar aqui nos meus lançamentos, foi na conta super, R$750 e é uma conta de despesa, né? Isso aqui depois vai dar subsídio para a gente criar o quê? Criar aí vários relatórios, né? O que eu tenho de despesa no mês, com totalização aqui embaixo, isso daí, né? Vocês já viram que só o que a gente viu até aqui já foi bastante conteúdo, né? Não dá para já precisamos fazer aula extra, você imagina fazer todo esse aplicativo aí completinho, né? Então fica muito complicado no período de tempo que a gente tem. Então, eu vim até aqui, né, até os lançamentos, e agora vocês podem continuar com o conhecimento que já adquiriram, tá? O básico você já tem, então com o conhecimento que você já tem, já dá para ir em frente, com certeza. Então, criamos aqui, mesma coisa, ó, botão direito eu edito, aí ele traz para cá, ó, preenche todas as informações, despesa, super, né? Já vem tudo aqui para alterar. Se eu quiser mudar aqui para receita, por exemplo, eu salvo, ele vai alterar aqui para receita, tá? E se eu quiser mudar de novo, ó, ele já trouxe como receita, porque eu estou editando, então eu coloco aqui despesa e salvo, tá? Se eu quiser criar um novo, ó, novo, mesma coisa. Tá? Diferença nessa activity aqui é que nas outras eu coloquei um ícone, nessa aqui eu não botei ícone, tá? Deixei só o item aqui dentro do menu suspenso mesmo, beleza? Então aqui, ó, padrão também, bem semelhante, só que aqui a gente vai ter algumas diferenças, por quê? Porque essa tabela, né, esse objeto, ó, temos que criar um modelo para lançamento, tá aqui. Então, o nosso lançamento, o que acontece? Ele tem um ID que é um long, ele tem uma descrição que é um string, igual às outras. Aqui cabe a semelhança com as outras. Ele vai ter um double, que é um valor. Tá? Então, o valor a gente vai usar o double. E tem um tipo de movimentação, que é um objeto do tipo de movimentação, e um objeto conta, que é do tipo conta. Então, ele tem esses dois objetos aqui, já falei nas aulas anteriores, existe um relacionamento entre essas tabelas. Então, se a gente vir aqui no helper, a gente vai ver isso aqui, ó. Quando eu crio aqui a minha tabela de lançamentos, eu digo que o campo contas ID, tá? Ele vai ser uma referência para o campo ID da tabela conta, e o campo tipo movimentações ID, ó, tipo movimentações, que é o tipo movimentações ID, ele vai ser também uma referência para o campo ID da tabela tipo movimentações. Então, quer dizer, não há mistério aqui. Aqui é relacionamento entre tabelas, tá? Ah, professor, eu precisava conhecer banco de dados? Com certeza, tá? Banco de dados, Java, programação orientada a objetos, tudo isso são requisitos para programar em Android, tá? Não adianta. Aqui é programação para dispositivo móvel, pessoal. É programação mobile. Eu falei para vocês em aula que um aplicativo desse custa aí, em média no mercado de 10 a 20 mil reais. Tá? O mercado não vai pagar 20 mil reais para qualquer um que vai pegar um Photoshop, desenhar uma telinha, botar num programa e dizer pronto, está aqui minha aplicação Android. Tá? Não é assim que funciona. Então você tem que ser programador, você tem que entender do que você está fazendo, você tem que entender
de conceitos de projetos, aqui a coisa é levada a sério, ok? Então tem que saber mesmo, senão não dá para desenvolver profissionalmente para Android. O que mais? O padrão aqui que a gente já viu nas outras aulas, tá? Então, esse método você já sabe para que serve, um upgrade, um create também, não vou perder tempo falando isso aqui de novo. Então, aqui faltou a gente criar a nossa tabela de lançamentos, tá? Então, a gente cria os campos aqui que vai ter nessa tabela, que é o valor, que é o contas ID, o tipo movimentação ID, porque os outros dois também faz parte dele. Crio esses campos aqui, crio meu relacionamento, acabou. O banco de dados está pronto, tá? E aí, o que acontece? De repente você está aí na dúvida, pô, eu não sei criar esse relacionamento, como é que eu vou fazer? Queria ver se o banco foi criado normalmente, queria saber como é que eu faço para fazer um select nessa tabela, para eu ver. Pessoal, existem várias formas, inclusive pelo SDK do Android, tá? Dá para fazer também, mas a gente vai usar uma interface DOS, é meio complicado, e, enfim, tá? Existe uma maneira mais fácil da gente fazer isso, tá? Como? Bom, vai funcionar da seguinte forma. Você vai vir aqui, ó, vamos usar um aplicativo, tá? Um software, que é este software aqui, ó. Deixa eu vir aqui no computador. E aí, bom, vai estar em downloads no meu caso, downloads, tá? Aqui, ó, SQLite Info, tá? É SQLite Studio. Professor, o que é SQLite Studio? Tá, pessoal, ó. SQLite Studio, tá? Vamos usar aí a ferramenta do Google, SQLite Studio, tá? Vai pesquisar no Google, vai entrar no primeiro link aqui, ó, e vai fazer o download dessa ferramenta, tá? Download aqui e faz o download aí para o teu sistema operacional. Simples assim. Tem que instalar? Não precisa nem instalar, tá? Vai pegar aqui, ó, ele vai baixar essa pastinha, vai procurar o executável, tá aqui o executável, 2 cliques, executar e acabou, tá? Vai abrir aqui o SQLite Studio. Eu tenho algumas conexões aqui que eu vou tirar, tá? Então eu vou desconectar aqui só para vocês verem. Eu vou remover este database e vou remover este database, tá? Então isso aqui é o que? É um client de banco de dados, tá? É um client de banco de dados. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui fica mais fácil de trabalhar, né? Visualmente fica mais fácil trabalhar com banco de dados. Então, primeira coisa, o meu dispositivo, tá? O meu dispositivo, seja o teu celular ou o virtual device aqui, o emulador, ele tem um banco de dados. Ele é instalado aqui o software, tá? Instalado como se fosse um dispositivo normal. Como é que eu faço para pegar o banco de dados? Eu vou abrir esse cara, tá? Android Device Monitor, tá? Que é o monitor de dispositivos Android. E aí a gente vai poder navegar pelo nosso dispositivo, acessar as pastas de dispositivos, enfim, tudo isso. Se você quiser navegar no seu dispositivo real, tá, sem ser um emulador, não tem problema. Você tem que conectar ele no computador, instalar os drivers dele, tá? Vai conectar via USB. E lembrando, ele tem que ter acesso root, tá? Se você não sabe o que é acesso root, pesquisa aí na internet, tá? Você tem que dar acesso root para quê? Para que outros dispositivos possam acessar pastas e arquivos de administrador dentro do seu dispositivo. Então, quando o teu dispositivo tiver com o aplicativo root, você conectou ele no computador e ele foi reconhecido aqui pelo Android Studio, aí você pode também efetuar o mesmo passo que eu vou mostrar aqui para o emulador, tá? Mas, para o nosso caso, eu vou fazer só com o emulador, não vou fazer com o dispositivo real, e ele mostra aqui para mim, ó, Genymotion, tá vendo? É o nosso dispositivo virtual que está rodando aqui, tá? Nesse Genymotion, eu tenho uma pastinha chamada Data, dentro dela outra pasta chamada Data, dentro dela eu vou procurar o meu projeto, que é o nosso projeto aqui, ó, com Unicesumar Controle Financeiro. Dentro dessa pasta eu tenho uma pasta Database, tá aqui, e aqui dentro eu tenho o banco de dados, ó, eadfinanças.db. Ah, será que é esse? Claro que é, ó, eadfinanças.db a gente criou aqui, tá? Então basta eu fazer o quê? Pegar esse arquivo e salvar ele em algum lugar. Eu vou salvar ele aqui, ó. Eu tenho aqui uma pastinha chamada banco de dados, cadê? SQLite Database, está vendo? Ó?
eu tenho aqui, eu vou apagar tudo que está aqui dentro. Apaguei, tá limpa a pasta. Eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó, vou selecionar esse disquetezinho que é Pull a File from the Device. Aqui eu estou buscando um arquivo do dispositivo e o de cá eu jogo para o dispositivo. Então, se eu criei um banco de dados lá no SQLite Manager, por exemplo, né, aqui ó, no SQLite Studio, então, se eu criei um banco de dados aqui na mão, eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Eu criei o banco aqui e eu quero jogar ele lá pro meu dispositivo. Então, eu pego ele e jogo aqui. Só que ele vai para o dispositivo, ele não vai para o projeto, tá, pessoal? Ele vem direto para o dispositivo Android. Tá? Eu posso usar esse botão aqui para fazer isso. Esse aqui não, esse aqui eu vou pegar e vou copiar o arquivo. Qual arquivo? Esse aqui. Então, seleciona ele, clica aqui e escolhe o local onde você quer salvar. Bom, eu vou salvar aqui dentro do meu SQLite Databases, ó, eadfinance.db, salvar. Pronto. O que vai acontecer? Dentro dessa pasta agora, ó, ficou aqui meu arquivo. Eu vou vir aqui dentro do SQLite Studio e vou database, add a database, ou seja, adicionar um database. Eu vou criar um database novo? Não, vou adicionar um que já existe. Então, vem na pastinha e vou selecionar a pasta, que é essa daqui, ó, SQLite Database. Seleciono meu arquivo, abrir. Ok, pronto. Ele criou meu banco de dados. 2 cliques, eu conecto. Está aqui as tabelas, ó, contas, lançamentos, tipo de movimentações. Pô, será que tem alguma coisa em contas? Vamos ver. Ó. Dá 2 cliques nela, ele já vai mostrar aqui e eu venho aqui em data, ó, dados, na abinha dados. Super e teste, olha que bacana. Que é o super e teste que eu tenho onde? Na minha tabela contas, né? Aqui, ó, contas, super e teste. Tá vendo? Então, o mesmo banco, ó, lançamentos, lembra que a gente acabou de fazer um lançamento? Tá aqui, ó, compras do mês, com contas ID 1, tipo movimentações 3, ó, que são os IDs das outras tabelas que eu criei. Ah, eu consigo ver a estrutura? Claro, tá aqui a estrutura, ó. Então, o primeiro campo é um ID, é uma chave primária, aí tem descrição que é um texto, aí eu tenho um valor aqui, aí eu tenho um contas ID, ó. Aqui, se eu clicar 2 vezes aqui, ele está marcado como foreign key, tá vendo? Basta marcar como foreign key aqui. Então, o que você pode fazer? Você pode criar o seu banco aqui, né? Gerar o SQL dele. Você tem uma opção para exportar aqui o SQL, para exportar o banco. Você vai olhar o SQL e aí você copia o seu SQL e traz para cá, ó. Cola ele aqui. Né? Então, se você achar mais fácil, dá para fazer isso. Cria aqui visualmente, copia e cola aqui, tá? Então, essa ferramenta é uma ferramenta que auxilia bastante. SQLite Studio, free, né? É uma ferramenta aí que não precisa de instalação, tá? E é isso aí, tá? Funciona dessa forma. É importante saber que existe aqui o nosso ADM, que é o Android Device Monitor, que vai monitorar os dispositivos. Isso aqui só aparece, tá? Quando eu estou com o dispositivo conectado, funcionando, igual nesse caso. Se eu fechar esse simulador aqui, isso aqui vai sumir, ele não vai ter acesso ao dispositivo, tá? Ele é um monitor do dispositivo. Então, basta eu rodar o dispositivo, o Android Studio reconhecer que ele vai vir aqui. Quando que esse arquivo aqui some? Se eu vier aqui, tá? E simplesmente desinstalar esse aplicativo, tá? Eu vou vir aqui, vou desinstalar o aplicativo. Vou fazer assim, ó. Vou vir aqui, tá? Vou vir em Settings, Apps. Vou procurar aqui, ó, controle financeiro. Vou dar um Clear Data e um Uninstall. Desinstalei. Pronto, não tenho mais esse aplicativo. Não tem mais, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, cadê o nosso dispositivo aqui, ó? Cadê o com.ead? Cadê o nosso dispositivo? Não tem, tá? Não tem. O dispositivo, tá aqui o Android, tá? Tá aqui o nosso emulador. Então ele pega o dispositivo, tá? Tá aqui Genymotion, o dispositivo ele pegou. Mas o nosso software não tá aqui, tá? O nosso software não tá aqui. Quando que o nosso software vai estar aqui? Bom, eu vou ter que rodar a aplicação, só isso. Na hora que eu rodo a aplicação, ele não instala para mim lá, já vimos isso, né? Então, na hora que eu rodo a aplicação, ele vai perguntar qual dispositivo eu quero que rode, tá? Vamos lá. O Gradle está gerando, está compilando o código, o projeto, e vai perguntar para a gente qual dispositivo a gente quer.
Então, Genymotion, tá? Ok. Legal, ó, ele vai abrir aqui no Genymotion para a gente, já abriu o aplicativo. O aplicativo está lá de novo. Agora que o aplicativo está lá, olha aqui o que apareceu para a gente com o unicesumar.ead, controle financeiro. Opa, o nosso aplicativo já é reconhecido aqui. Só que olha só, cadê a pastinha data, pessoal? Não tem pastinha data, ok? Por quê? Porque esse arquivo aqui não foi executado ainda, nós não geramos o banco. Se vocês prestarem atenção nas aulas anteriores, vocês vão ver que o banco eles são gerados toda vez que a gente chama um data source, tá? Então, por exemplo, conta data source, ele vai vir aqui, ó, dbhelper get writable database. Ele vai dar um open também aqui embaixo, quando eu abrir meu banco de dados, ó. Ele vai dar um open no meu banco de dados, aqui, ó, o open. Quando eu dou o open, ele pega o db write database, e quando eu dou um new aqui no meu main dbhelper, ó, eu dei um new aqui, ele está criando a instância dbhelper, na hora que ele cria a instância, ele cria o banco se ele não existe. Acabei de instalar o aplicativo, o banco não existe, então por isso não aparece nada aqui de data. Agora, a partir do momento que eu fizer isso, ó, vou chamar aqui contas, consecutivamente para mostrar a lista, contas tem que chamar quem? Contas data source, já vimos isso. A partir deste momento, né, eu já tenho aqui o meu databases, ó. Aí eu abro o database e aqui dentro está o nosso arquivo de banco de dados, ok? Então espero que tenha ficado claro esse conceito, tá? É uma forma aí mais fácil de trabalhar com banco de dados. Beleza, e para finalizar, tá? A gente está aí com, vamos ver, 26 minutos já de videoaula, tá? Para a gente encerrar o assunto. O que eu quero que vocês entendam, tá? A minha movimentação, vocês já entenderam como ela funciona. Basta entender o quê? Que na minha classe de modelo tipo movimentação, eu tenho outros campos, que são os campos de referência com as outras tabelas, e eles são objetos, tá? Então, por isso eu deixo aqui, não é tipo movimentação, tá? É lançamento. Então, eu deixo aqui o objeto, ó, tipo movimentação, o get tipo movimentação volta um objeto tipo movimentação. O get conta volta um objeto tipo conta, tá? Então, é isso aí. E eles vão ter também o quê? Vão ter os seus data source aqui, ó. O tipo movimentação, ele vai ter o data source dele, ou melhor, o lançamento vai ter o data source dele, tá? A diferença é que aqui na hora de montar, ele vai montar mais campos, ó. E aqui também é importante você ver o seguinte, ó. Quando eu estou setando a conta, o que eu faço? Eu estou pegando o meu conta data source, que eu criei um conta data source aqui em cima, por quê? Nos outros data source lá, eu não precisei criar data source de nenhuma outra tabela, porque lá só tinha o ID e a descrição. Como essa tabela aqui, lançamentos, tá? Esse objeto, ele tem outros objetos, por exemplo, ele vai ter uma lista de objetos, ele vai ter um objeto conta nele e um objeto tipo movimentação, que eu já falei que é a referência. Então, como ele vai ter esse objeto nele, o que eu preciso fazer? Eu preciso montar esse objeto. Então, eu vou lá em buscar, ó, por isso que lá em conta data source, vamos abrir aqui, ó, eu criei esse método aqui, ó, buscar, que devolve, tem um que devolve uma lista e tem um que devolve só o objeto conta, tá vendo? Ó? Passando o ID. Olha que legal, aqui ele já monta o objeto, já faz tudo que tem que fazer e volta o objeto para quem chamou, que no nosso caso é o nosso, cadê? Lançamento data source aqui, que no nosso caso é esse daqui, ó. Então eu estou chamando o conta data source que eu criei aqui em cima, já dei um open nele, ó, então já está funcionando. Chamo o método buscar dele e passo quem, ó, pego o meu cursor get long, que a gente já viu, cursor get column index. Eu vou pegar o index de quem? Contas ID. Então lá na minha tabela, olha aqui, ó, cadê? Main dbhelper. Na minha tabela eu tenho contas ID, ó. É contas ID que eu tenho lá. Eu não tenho um objeto no banco de dados, eu tenho só um campo, que é a minha chave estrangeira. Então, contas ID é o ID que eu vou pegar, passo por parâmetro para esse método buscar aqui, tá? Que é o conta data source que vai receber ele aqui, ó. E aí ele monta o objeto e devolve para mim. Devolveu esse objeto, eu já estou fazendo o que? Setando esse objeto aqui no objeto lançamento que eu tô criando para inserir na lista. Então essa é a única diferença básica que tem aqui no data source do lançamento, tá? E aqui no adapter do lançamento eu tenho mais algumas diferenças, porque agora eu tenho mais campos aí para preencher, tá? Então eu tenho aí agora a minha conta, eu tenho um text view, tá? Text view conta, text view tipo movimentações, que se você prestar atenção, eles estão vindo todos daqui, ó, lista item lançamento. Se eu abrir o layout, olha só o nosso list item lançamento como é que tá.
ele ficou bem mais elaborado, tá? Não é só uma casinha e um texto, é uma casinha, tem um text view aqui, tem outro text view aqui, mais um text view aqui, mais um text view aqui, ó. E cada item desse vai ser um dado do banco, tá? Padrão, normal. Então aqui no nosso adapter, lançamento adapter, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar esses text view pelo getID, que a gente já viu também, ó, find view by ID, tá, pessoal? Isso pega uma view lá do XML, ok? Já falamos isso aí antes. Então é assim que a gente recupera views do XML através do método layout.findViewById. Passo o ID, recuperei. Estou com o objeto aqui embaixo, né? Com o objeto aqui embaixo, agora eu simplesmente seto o texto que vai vir dos objetos que veio do banco. Ó. Aí eu vou setando, tá? Igualzinho nas outras classes, a diferença é que aqui tem mais campos para fazer isso, ok? O que mais? Então, data source, adapter, tá? Helper é igual ao modelo, já vimos. Faltou aqui o create edit e o activity. Deixa eu fechar aqui. Então, activity, tá? Lançamento e lançamento create edit, tá? Então, aqui no lançamento eu tenho um list view como em outros, vou recuperar esse list view, vou setar o adapter dele, padrão, tá? Isso aqui também não precisa. A gente já tirou das outras classes, vamos tirar dessa aqui também, tá? Então aqui, ó, menu de contexto, se for deletar, ele deleta, pergunta, dá mensagem, o registro foi apagado, padrão, já vimos isso aí, não muda nada, tá? Aqui menu de contexto para abrir a edição ou criar um novo, né? Aqui no caso de editar. Para criar um novo, a gente vai pegar daqui, ó, vamos criar um intent, vamos passar o objeto aqui. Igual, tá, gente? Não muda nada. A única diferença que a gente vai realmente ter é aqui no Create Edit. Por quê? Porque se vocês notarem, tá? Eu vou criar aqui uma conta, tá? Só para a gente ter um dado, já que eu instalei o aplicativo de novo, ele vem sem dados, né? Então, vamos aqui em lançamento, tipo movimentação. Vou criar um tipo de movimentação aqui que vai ser despesas e receitas. Receitas, tá? Então, salva. Despesas e receitas. E na hora de criar, tá? um lançamento, ó, aqui é o list, é a activity lançamentos, tá? Onde tem o list. Quando eu vier para o novo, ele vai para o create edit, que é aqui. Notem que aqui, ó, a gente tem um objetinho novo. Esse objeto chama spinner, tá? Esse spinner é o único objeto que a gente não usou nas outras classes. Então ele é o quê? Ele é uma seleção. Ele abre uma opção para você escolher qual que você quer, despesas ou receitas. E ele vai trazer dados, nesse caso aqui, da tabela de quê? De tipo de movimentação. E nesse caso aqui, da tabela de conta, tá? Que eu só tenho uma nesse caso. Então é isso aqui que a gente tem que aprender a popular para ele mostrar aqui. E quando eu estiver editando, tá? Ele já trazer selecionado o item que eu realmente selecionei, tá? Então, por exemplo, vou criar um aqui, ó, teste, o valor R$100, por exemplo, é um teste da conta teste e é uma receita, por exemplo, tá? Salvei. Então tá aqui. Na hora que eu trago ele, ó, que eu vou em editar, ele já vem selecionado, receita aqui. Por que ele não veio como despesa? Porque ele veio para edição. Então, isso que é diferente. E isso a gente faz aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, na hora que eu venho para essa tela, onCreate, todo mundo já conhece, aí eu pego minha descrição e pego os meus... eu pego meu dois edit text que eu tenho, que é descrição e valor, e pego os dois spinner aqui, ó. Fazendo cache, tá? Find view by ID, que não muda nada, só que eu criei os spinner aqui em cima e estou trazendo eles para cá. Inicio o database e chamo agora popular spinner, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não sei, né, se eu estou inserindo ou editando ainda. Eu sei que eu tenho que popular os spinners, eles têm que ter informação para poder selecionar. Então, eu venho aqui no popular spinner, que é esse método aqui. O que ele faz? Ele cria uma lista de contas, tá? Chamando o data source conta.buscar, isso aqui a gente já viu, e uma lista de tipo de movimentações chamando o data source tipo movimentações.buscar, também já vimos. Aí eu pego um objeto arrayAdapter, tá? Do tipo conta, e o objeto arrayAdapter do tipo conta movimentação, que eles vão ser um adapter próprio aí do Android, tá? Que vai tratar os dados como arrays para eu colocar dentro daqueles spinner, tá? Aí eu faço o quê? Pego o adapter conta, tá? Que eu criei,
que é esse cara aqui, que é o meu array adapter, e dou um new array adapter conta, tá? Estou instanciando esse objeto, passando quem? O meu contexto e o list item spinner e o list item contas, né? Olha que interessante. Então, estou criando esse adapter aqui, ó, passando o layout, né? List item spinner, que é esse cara aqui. Simplesmente, ó, padrãozinho, é um check text view, tá? Check text view para o spinner, para a gente poder selecionar entre um e outro, tá? Então, passo esse list item spinner aqui, que eu tenho que criar, e o meu layout list item spinner, tá? Ou melhor, lista contas, tá? Quem é lista contas? É a nossa lista de contas aqui que a gente criou com os dados. Então, aqui estão os dados e aqui estão o layout. Então, eu passo tudo isso para o adapter conta. Lembra que o adapter precisa de um contexto e precisa também dos dados? Nesse caso aqui, ele só precisou do item também, tá? Do nosso layout de item, que daí, como a gente não escreveu na mão o código lá para ele inflar esse layout lá dentro, como a gente faz nos outros adapters aqui, ó, no outro adapter, por exemplo, aqui nesse conta adapter, eu inflo ele aqui dentro, o list item de conta, ó, tá? Mas esse adapter eu criei, é o conta adapter que nós criamos. Nesse caso aqui não, ele está criando um array adapter, um adapter já do Java. Então, a gente não tem acesso a ele para eu botar qual list item eu quero que infle lá dentro. Então, eu passo para ele aqui qual que é e ele vai fazer, tá? Acabou. Aqui a gente setou o adapter, a gente seta o adapter aqui embaixo, ó, setamos o adapter. Tá? Então, ele já tem a lista, já tem o item, né, o layout de item, acabou, gente. Ele vai fazer para a gente, ele vai simplesmente colocar dentro do nosso spinner lá o que a gente precisa. Tá? E aqui a mesma coisa. Ó. Então, set tipo movimentação, SPN tipo movimentação.set adapter, que são esses spinners que a gente trouxe lá de cima. Ó. Tá? Então, um chama SPN conta, o outro SPN tipo de movimentação. Setamos os spinners. Pronto, os dados já estão dentro do spinner, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou, depois que eu populei o spinner, né? Eu vou pegar a minha intent, vou buscar o dado que veio pela intent, já vimos isso aqui, né? O extra e tudo mais, vai vir um objeto por aqui. Né? Vou setar o estado de cadastro para false, né? Porque agora eu estou editando, aqui eu sei que eu estou editando. Vou pegar o meu lançamento, que veio como parâmetro, e vou pegar a descrição dele, setar a descrição, vou pegar o valor, isso aqui a gente já viu, tá? E no spinner? O spinner é só um pouquinho diferente, porque o spinner, o que acontece? Eu tenho vários itens, né? Eu tenho uma coleção lá dentro do spinner. Né? Então, eu poderia fazer o quê? Pegar o meu adapter daquele spinner, igual a gente fez anteriormente, e buscar o objeto info dele para pegar a posição que foi selecionada e tal, aquilo tudo que a gente fez aqui no Create Edit de conta, por exemplo, ó, né? Que a gente faz aqui embaixo. Né? Então, a gente pega aí o objeto info, cadê? Activity, conta, Create Edit. Então, a gente pega aqui o objeto info, ó, Create Edit não, né, pessoal? No conta. Aqui embaixo, ó. Então a gente pega aqui o Adapter Context Menu Info, né, que a gente usa, que a gente fez aí nas últimas aulas. Mas eu preferi não fazer assim. O que eu vou fazer? Eu vou navegar entre os itens do meu spinner, né? Eu vou navegar entre esses itens e vou ver se ele é igual ao item, né, que veio no meu parâmetro, tá? Então olha só. Eu vou pegar aqui o meu SPN conta.setSelection, eu vou setar a seleção dele, ou seja, o spinner já está lá e ele já tem opções de conta. Nesse caso, uma só. Se tivesse 20, ele ia ter 20 opções ali, eu quero setar uma delas. Tá? Então, em vez de selecionar na mão, eu vou fazer via programação aqui. Ó. SetSelection vai fazer isso, vai selecionar a opção do spinner. E aí eu passo getSpinnerContaIndex, que é esse método aqui, ó, getSpinnerContaIndex, passo o meu spinner e passo o meu lançamento.getConta, tá? Que é esse objeto que eu peguei aqui no meu extra, tá? Da intent, que veio por parâmetro, que é o lançamento que eu estou editando. Então, passei o lançamento que eu estou editando e passei o spinner para esse método. O que ele faz? Ele vai fazer um for dentro do spinner getCount, dentro dos itens que tem dentro do spinner, e ele vai pegar cada item desse, tá? E vai fazer o quê? Vai fazer o seguinte, ó, nós vamos dar um cast no spinner getItem@position, position i, ou seja, ele começou do 0 e eu fui em cada posição de cada item. Quando eu chego numa determinada posição,
pego esse item, tá? Get item add position, esse método faz isso, do meu spinner. Passo o i, que é a posição que eu quero, ou seja, a primeira. Transformo tudo isso para o objeto conta e chamo getID, para eu saber qual é o ID desse item que está lá. E aí eu verifico se esse ID é igual ao ID do item que eu passei de parâmetro, que é o quê? Que é simplesmente o lançamento que a gente está editando aqui, ó, que eu passei. E veja se os dois IDs são iguais. Se os dois IDs são iguais, pessoal, significa que eu quero que o meu spinner mostre essa opção, que é exatamente isso aqui, ó. Tá? Então eu venho aqui, qual que é a opção aqui, ó? Não é receitas? Tá, então quando eu vier em editar, ó, editar, eu vou pegar aqui receitas onde tem dois itens e vou setar o receitas. Por quê? Porque o objeto receitas.id é igual ao objeto receitas que veio nesse item aqui que a gente está alterando. Ó. Então, eu seto essa posição no spinner. Tá? A mesma coisa eu vou fazer para quem? Para o spinner tipo movimentação. É o mesmo código. Tá? Então, essa é a diferença. Tá? Que tem o resto é tudo igual. Não vai mudar nada aqui no Create Edit. A diferença é que agora eu tenho que iniciar alguns data source aqui, ó, porque eu vou iniciar o data source do lançamento que eu estou fazendo e o da conta e o do tipo de movimentação. Tem que iniciar esses data source e abrir eles. Por quê? Porque eu vou usar eles aqui. Ó. Vou chamar o método buscar do data source conta e o método buscar do data source tipo movimentação. Então, por isso que a gente criou os data source, tá? Porque eu vou chamar eles e eles vão me trazer dados independente de onde a gente estiver. Aqui a gente tem uma clara visão de como é importante a gente definir o nosso projeto e separar as responsabilidades. Se eu não tivesse criado as classes data source e feito a chamada, né, de banco de dados direto da minha activity conta agora, como é que eu ia fazer para buscar itens lá na conta aqui agora de dentro do activity lançamento, que nada tem a ver com conta? Eu ia ter que reescrever o método de busca inteiro aqui, né? Então não precisa, basta eu instanciar o data source e chamar o método, tá? Por isso que a gente usa esse padrão aí. Beleza, pessoal? Então é isso, assim a gente finaliza o nosso projeto, tá? Concluindo aí a parte de lançamento, ficando o aplicativo aí completinho para vocês, tá? Dá para fazer lançamentos aqui, tá? Com as contas que você tem, com as receitas que você tem. É claro, depois tem que configurar o banco de dados para ele tratar a questão de deleção. Na hora que for deletar, por exemplo, se eu for deletar minha conta teste lá, eu estou com um teste relacionado aqui. Se eu deletar a conta teste lá e eu vier aqui, vai dar erro, porque teste não existe mais e ele tem uma relação com teste. Então tem que tratar isso no banco, para quando deletar, ou deleta em cascata, o que não é bom, ou ele trata a referência, tá? A integridade referencial aí entre esses dados, e não deixa deletar quando tem relacionamento. Aí é uma questão de banco de dados, tem que configurar, beleza? Android é isso, é assim que se desenvolve uma aplicação Android, tá? Não é simples, né? Nunca foi dito que é simples, mas também não é impossível, não é um bicho de sete cabeças. Se você entender, tá, o conceito do que está sendo feito aqui, você vai pegar rápido, tá? É só replicar, não tem muito mistério e, lógico, continuar o aprendizado, acessar o site de desenvolvimento Android da Google, sempre aí procurando informações novas, aprender um pouco mais sobre layout, aquelas questões de drag and drop, né? Arrastar a telinha para cá, arrastar para lá, arrastar itens para dentro de uma opção, tudo isso são coisas que dá para serem feitas, tá? Mas vai exigir um pouco mais de estudo da parte de vocês. O código, tá? Já foi passado para download no portal, ok? Então basta aí fazer um download do código e ter o projeto aí em mãos também, tá certo? Ficamos por aqui, até a próxima, um bom estudo a todos.